Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar com todos nós. Vamos conhecer neste vídeo mais um relato deste livro, Grandes Vozes do Além, livro ditado por espíritos diversos e recebido através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. A lição que vamos conhecer é a número 13, intitulada Resgate. Na noite de 8 de setembro de 1955, recolhemos a mensagem de P. Brandão, um amigo desencarnado que fora anteriormente socorrido por nossos benfeitores em nosso templo de reconforto espiritual. No início de nossas tarefas, na noite mencionada, havíamos lido por tema de meditação a palavra do Divino Mestre em que nos recomenda, abre aspas, concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, fecha aspas. E o comunicante amigo reportou-se à citação evangélica, a fim de trazer-nos a sua experiência, repleta de material para nossos estudos em torno do ser e do destino. Meus amigos, o texto que nos serviu de meditação nesta noite foi aquele das palavras de nosso Divino Mestre, abre aspas, concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, fecha aspas. Certamente por isso, determinam nossos orientadores, algo vos fale de minha agoniada experiência. Há 2 anos precisamente, tomei contato convosco. Nessa época, não passava de um infeliz psicopata fora do corpo físico. Triste e doente da aflição na noite da angústia, carregava comigo todos os remanescentes da queda moral a que me despenhara. Com o auxílio da palavra edificante e da oração fervorosa, senti que o Evangelho do Cristo me transformava. Clareou-se minha vida íntima e, amparado por braços amigos, fui conduzido a uma instituição de saúde espiritual. Por 10 meses consecutivos, submeti-me a tratamento. Revigorado, compareci diante de observadores e analistas de nosso plano, junto dos quais o serviço de socorro iniciado em vosso templo, a meu benefício, encontrou a continuação necessária. Subordinado a operações magnéticas, minha memória religou-se ao passado próximo e revi-me na existência última, encerrada há 30 anos. Nos primeiros lustros do século corrente, era eu um rapaz egoísta e leviano, amigo da aventura e adversário do trabalho. Desposei uma jovem rica e inexperiente, com o simples propósito de surrupiar-lhe a herança, já que o velhinho, que me seria sogro por alguns dias, abeirava-se do sepulcro por ocasião de meu matrimônio. Filha única e órfã de mãe, após o decesso do genitor, minha mulher viu-se dona de considerável fortuna, que tratei de chamar a mim. Valendo-me de uma procuração que me permitia atuar com plenos poderes, vendi-lhe as propriedades e reuni, em meu nome, a importância de 900 contos de réis e abandonei-a, fugindo para a Europa. A volúpia do ouro e do prazer entonteceu-me a consciência. Por 5 anos, mantive-me entre o jogo e a dissipação, até que finalmente
a miséria e a tuberculose me bateram à porta. Esmagado por atrozes desilusões, regressei ao Brasil. No entanto, surpreendido, vim a saber que minha esposa, incapaz de resistir à extrema pobreza a que fora por mim relegada, confiara-se ao prostíbulo, encontrando a morte num asilo de moléstias contagiosas, poucos dias antes de minha volta ao Rio. Foi então que o remorso terminou a obra que a moléstia começara. Em tempo breve, as aflições conscienciais me desligaram do vaso físico. Fantasma do arrependimento e da culpa, deambulei sem consolo nas trevas de minha própria vida mental. Não encontrava outras visões que não fossem aquelas de minha companheira a acusar-me ou de meus erros a se erguerem, indefinidamente, diante de meus olhos. Sofri muito, até que o socorro divino me atingisse o coração desarvorado. Tornando ao governo próprio e acordado para os deveres do reajuste, vi-me imbuído da sincera disposição de recuperar-me. Esperançoso, perguntei por meu futuro, mas nossos instrutores foram unânimes em declarar que ninguém avança sem saldar suas dívidas. Atordoado, perguntava a mim mesmo por onde recomeçar. A verdade, porém, surgia clara aos meus olhos. A esposa desprezada era meu credor número 1. Busquei-a ansiosamente, contudo mais infortunada que eu mesmo, permanece ainda anestesiada na delinquência e mantada a cúmplices de ações reprováveis em furnas tenebrosas das regiões inferiores. Ela, porém, é o meu credor principal e, em razão disso, é o ponto básico de minha restauração. Implorei o socorro da compaixão divina e, por intermédio daqueles heróis da beneficência que nos assistem, obtive permissão para nova romagem de luta, junto daquela que espezinhei. Tomá-la-ei sob minha responsabilidade e transportá-la-ei para o cadinho da experiência humana, em meus braços, inconsciente qual se encontra. Renasceremos juntos no berço carnal, amparados por um coração materno que já se dispôs a recolher-nos. Seremos irmãos gêmeos, filhos de um parto duplo. Ser-lhe-ei o guardião, o tutor e o amigo. Em plena meninice, sofrerá ela as inibições orgânicas que, pouco a pouco, interná-la-ão num leito de amargura, em que possa retificar os desequilíbrios perispiríticos e, assegurando-lhe a manutenção e o consolo, atenderei à regeneração de que necessito. Conquistarei dificilmente o pão de cada dia para nós ambos. Renunciarei a quaisquer vantagens nas lides materiais. Nem aspirações mundanas realizadas, nem sonhos de felicidades atendidos no novo aprendizado que me cabe desenvolver. Envergarei a túnica do operário desfavorecido e sacrificado para descobrir no trabalho a essência da redenção. E, devotado e contente, montarei guarda à companheira que caiu por minha culpa. Ser-me-á irmã torturada e querida, por quem devo adiar a concretização de qualquer esperança no que se refira à minha aventura pessoal. Entretanto,
não lhe sou devedor de simples patrimônio moral, mas perante as leis divinas, devo-lhe ainda dinheiro terrestre e moeda brasileira. Compete-me restituir-lhe a importância que lhe pertencia, acrescida com juros de mora, que pagarei, vintém por vintém, até que nos desvencilhemos do cárcere de nossos débitos, recuperando enfim a oportunidade de progredir que Formosa nos sorria no alvorecer deste século. Minha palavra, pois, nesta noite, é um adeus, é um agradecimento, constituindo igualmente, em nome das leis de Deus, uma lição que devemos aproveitar. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Quem puder compreender, compreenda, porque o tempo funciona para nós todos, dentro dos mesmos princípios, envolvendo assim os nossos benfeitores em meu agradecimento, e espero abraçar-vos de novo amanhã, em plena eternidade. Que Deus nos abençoe. P. Brandão. Lido, portanto, este capítulo número 13, eu faço então agora uma pergunta para todos nós. Desse conteúdo, desse relato, o que eu consigo extrair de útil para mim? O que eu consigo entender e aprender dessa história que eu possa utilizar em minhas futuras escolhas e decisões? Porque o meu amanhã trará para mim escolhas e decisões. E eu terei que me posicionar. Um conteúdo como esse me ajuda ou não me ajuda? Interrogação. Porque aqui nós temos uma história que nos apresenta um panorama importante de uma reencarnação, dos acontecimentos de uma reencarnação e as consequências das decisões tomadas, as consequências das escolhas tomadas. Observamos em determinado momento esse espírito mergulhado em sombra, em treva, em escuridão, mergulhado no egoísmo, tomando decisões maldosas e perversas, gerando então consequências. Depois, observamos ele desejando a mudança, a transformação, sendo resgatado, acolhido pela luz, pelos benfeitores superiores. Mas da sombra para a luz tem um caminho. E o caminho é sempre permeado de dor, sofrimento e muita luta, muita dificuldade. A gente observa isso nessa história. Essa história, então, é análoga às nossas histórias? Ou não? Ou eu já estou distante de uma história como essa? Será que eu, em determinado momento, não estou mergulhado em sombra, em escuridão, em treva? Seja num momento curto, ou seja num momento mais longo? Para depois desejar a luz? Será que eu não fico como um pêndulo de um lado para outro? Dias de sombra, de trevas, e depois desejando dias iluminados, dias de luz? Sendo jogado de um lado para outro? E toda vez que eu vou buscar a luz, a dor, o sofrimento, a dificuldade, as emoções complexas me visitam?
São questões importantes que a gente precisa refletir. Onde nós estamos? Onde esse espírito estava e onde ele está hoje? E onde eu desejo estar amanhã? O título desse capítulo se chama Resgate. Amanhã eu desejo resgatar ou ser resgatado? Porque eu já fui resgatado no passado. Isso é certeza. Precisarei ser resgatado no futuro? Novamente? Interrogação. Temos aqui o resgate desse espírito, que a luz resgatou, que depois deseja resgatar a ex-esposa. E além disso, temos o grupo mediúnico que trabalhou aqui, nesse momento, auxiliando o plano espiritual superior, que efetiva os resgates. Temos aqui resgates, que nos trazem suas histórias. São úteis, então, para nós essas histórias? O capítulo, então, se inicia e o Espírito diz o seguinte: cuidado, lembrem-se, concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Jesus disse isso. Já se vão 2 milênios. Entra por aqui, sai por aqui. Porque nós não guardamos isso, nós não prestamos atenção nisso. Jesus, quando disse, nos trouxe esse ensinamento, assim como todos os outros, ele não foi compreendido. Porque a compreensão precisa ser ampliada. Histórias como essas nos propiciam isso. Elevar a compreensão. Concilia-te com teu adversário. Jesus disse isso. Ninguém deu valor. Afinal de contas, para que eu vou me acertar com o adversário? Ficar em paz com o adversário? Me conciliar com o adversário? Por quê? O que eu ganho com isso? Os ensinamentos de Jesus, logicamente, servem para o plano físico, mas transcendem. E devem ter uma interpretação espiritual. Senão fica vazio. Se eu não me conciliar com o adversário, eu levo a desavença junto comigo para o plano espiritual. A desavença segue comigo. E se hoje eu sou adversário no plano físico, amanhã serei adversário no plano espiritual. O que eu ganho com isso? Atraso. Atraso na minha caminhada. Porque aqui, nessa história, nós temos praticamente 100 anos de atraso na história de P. Brandão, o espírito que nos traz esse relato. Quase 100 anos, se não for mais. O que você acha de ter 1 século de atraso na sua vida? Para a eternidade, 1 século não é nada. Mas pensa você com você mesmo. 100 anos de atraso. Vale a pena? Nessa história, por causa de 5 anos de farra, de oba-oba, esse espírito mergulhou em um processo longo e difícil de resgate íntimo para depois resgatar o outro, que é a ex-esposa, que por causa do comportamento dele estava onde estava.
Valeu a pena então 5 anos de farra? Concilia-te com o teu adversário. É a primeira lição da história. Esse espírito, P. Brandão, no início do século XX, lá por 1915, 10, por aí, ele era um jovem, e ele nos diz: rapaz egoísta leviano, amigo da aventura e adversário do trabalho. Esse era o comportamento desse espírito. Qual foi a consequência desse comportamento? Porque ele busca um casamento de interesse, ele lesa a companheira, abandona a companheira, deixa ela, que já não tinha pai, mãe, avô, avó, tinha praticamente só ele como marido, ele a abandona e ainda tira todos os recursos financeiros dessa mulher. Imagine uma mulher no início do século XX, sem ninguém, sem dinheiro. Numa sociedade absolutamente machista, o que ela poderia fazer da vida? Não havia empregos para mulheres. Ela se torna uma prostituta. Ela caiu porque ela foi empurrada pelo espírito P. Brandão. Porque se assim não o fosse, ele poderia continuar com ela, o casamento seguir em frente. Viriam os filhos. A vida seria diferente completamente. E ele não teria que, no futuro, colher esses espinhos que ele plantou. Mas ele fez uma escolha. A escolha dele cai sobre ele e a escolha da esposa cai sobre ele. Porque ele é o algoz da esposa que foi vítima. E a esposa desencarna muito jovem, como ele também desencarna jovem. Não deviam ter nem 40 anos. Ela contrai uma doença, desencarna. Ele dissipa todo o dinheiro, ainda contrai tuberculose. Volta, tem a cara de pau de voltar buscar a esposa. Recebe a notícia que ela desencarnou. Então, o remorso, ainda no plano físico, visita ele. Termina a obra que a moléstia começou. Ele passa os últimos anos de vida no plano físico com o remorso no coração. Como que é um despertar de um espírito nessa situação no plano espiritual? Umbral. Vai para o umbral. Tornou-se fantasma do arrependimento e da culpa. Deambulou sem consolo nas trevas da própria vida mental. Não encontrava outras visões que não fossem a companheira a acusar ele e os próprios erros a erguerem na sua frente. E sofre, e sofre, e sofre. Por quê? Porque ele preferiu ficar 5 anos no oba-oba. Cinco anos se satisfazendo de prazeres físicos materiais. 5 anos custaram a ele 30 anos de caminhada para sair da sombra e encontrar o acolhimento da luz. 30 anos. 30 anos. Desde o desencarne
até essa comunicação, que foi no ano de 1955. Mais precisamente, 8 de setembro de 1955. Foram 30 anos, 3 décadas de caminhada, de transformação, de mudança, que se iniciou com o desejo dele, o arrependimento dele. E é aí que tudo se inicia dentro de nós. O socorro divino me atingiu o coração desarvorado, tornando ao próprio governo e acordado para os deveres do reajuste, ele acordou. Acordou para o dever. Nós estamos acordados ou nós estamos dormindo? O meu dever como um cidadão hoje reencarnado e o meu dever para com o meu espírito. O meu dever para com o meu futuro. O meu dever para com todos que estão ao meu redor. Como que isso está? Cada um tem que responder a si mesmo. Na luz ele se tornou esperançoso. E aí ele pergunta: o que fazer? Vem a instrução. Ninguém avança sem saldar suas dívidas. Isso é lei. Eu não consigo avançar sem resolver minhas pendências. Isso é lei. Por isso, concilia-te com teu adversário enquanto ainda caminha com ele, para não levar essa pendência adiante. Existem pendências milenares que os espíritos não resolvem, porque não desejam. Perguntava então a mim mesmo. É a reflexão. É a intimidade. Por onde recomeçar? E a resposta vem. A imagem da ex-esposa vem. Ela surgia clara aos meus olhos. A esposa desprezada era meu credor número 1. Antes de mais nada, terás que se acertar com ela, para depois pensar em outras coisas. A lei é justa, simples e clara. Basta ter olhos para ver. Busquei-a. Ele foi atrás dela. Encontrou ela. Mas como? Ela permanece ainda anestesiada na delinquência. Delinquência que ele a empurrou para ela. E mantada cúmplices de ações reprováveis em furnas tenebrosas das regiões inferiores. No umbral. Junto a outros que se comprazem com o desejo mútuo. E ele entra em desespero. O que fazer? Implorei socorro à compaixão divina, porque ela é meu credor principal, ponto básico da minha restauração. Por mais que ele desejasse e fizesse o bem a milhares de outras pessoas, o credor número 1 dele é ela. Sem ela, ele nunca iria conquistar consciência tranquila e a paz no coração. Ele pede então o que fazer. E os heróis da beneficência, os benfeitores superiores, lhe dão a permissão de uma nova reencarnação, nova romagem na luta. Irás reencarnar, meu irmão.
terás uma nova oportunidade depois de 30, 40 anos, que seja. Mas não irás só. Irás buscar aquela que foi tua vítima. E um coração já está preparado para receber ambos. Um coração materno, que irá receber você, que foi o algoz, e irá receber a vítima, que hoje se perde nas furnas umbralinas. E mais, hão de reencarnar juntos, ao mesmo tempo, como irmãos gêmeos. O esposo que um dia causou o que causou a esposa, retornam juntos como irmãos. Por isso, em nossos vídeos, temos sempre a informação de que não somos, estamos. Não sou pai, estou pai, não sou filho, estou filho, não sou mãe, estou mãe. Porque os papéis se invertem. E o que vale é o nosso comportamento. Sempre, independente do papel, independente da posição. E ao retornar como irmão, terás um trabalho de acolher, de proteger, de cuidar. Serás o guardião, tutor e o amigo dela, coisa que você nunca foi. Por que isso? Porque quando ele assume o papel de marido, ela não tinha ninguém. E ele teria que ter sido isso, o guardião, o tutor e o amigo, além de ser esposo. E ele foge. No plano físico, ele agiu como desejou. A lei do universo busca aquele que não cumpriu seu papel para, no futuro, cumprir o papel que ele fugiu. Sendo assim, não serás mais marido, mas irmão. E ela terá problemas físicos. E você será o operário desfavorecido e sacrificado. Você irá, através do trabalho suado, sustentar ela, para aprender o valor do trabalho. Porque lá atrás, na reencarnação anterior, ele era adversário do trabalho. E agora ele terá que ser parceiro do trabalho. Renunciará a qualquer vantagem material. Conquistará dificilmente o pão de cada dia para ambos. É a vida resgatando os equívocos por causa de 5 anos de farra. Montará guarda a companheira que caiu por tua culpa. Isso tudo vai sendo definido não porque Deus é cruel, não porque o plano espiritual deseja isso ou aquilo, porque é o resgate que vai sendo imposto àquele que saiu e desejou trilhar o caminho mais fácil. Do prazer físico, do prazer material, do ter. E mais, além de tudo isso, deves a ela todo o dinheiro que subtraiu dela, porque não era teu. Quantas pessoas não são lesadas? Muitas. Aquele que pratica então o ato criminoso terá que ressarcir. Ele também.
terei que restituir-lhe vintém por vintém com juros de mora, até nos desvencilharmos do cárcere de nossos débitos. Longa será a caminhada de retorno desse espírito. Porque 5 anos de farra trouxeram a ele 1 século de trabalho. Para recuperar, enfim, a oportunidade de progredir. Oportunidade que nos sorrirá no alvorecer deste século. Ser-me-á torturada e querida irmã, por quem devo adiar a concretização de qualquer esperança no que se refere à minha aventura pessoal. O único trabalho de P. Brandão na nova reencarnação será cuidar da irmã. Será que ele vai entender isso? Quantas vezes nós não vemos, escutamos histórias, observamos famílias, em que um filho cuida do pai, em que o irmão cuida do outro irmão, a irmã cuida da irmã ou do irmão, a mãe cuida dos filhos. E estes se sentem como encarcerados, prisioneiros de uma situação. Exatamente isso. É exatamente essa situação. São prisioneiros de um momento, que não é eterno, tem prazo para acabar, mas que é absolutamente necessário. É fundamental para que haja um reajuste perante as leis que foram infringidas por eles mesmos. Quantos familiares não caem em camas, em doenças, e precisam ser cuidados por outros? E esses cuidadores se sentem desanimados, se sentem aprisionados, sentem que carregam um peso nas costas, que são obrigados a uma ação, a uma atitude, do qual, no fundo, no íntimo, desejariam outra coisa. É porque os olhos são muito rasos. E vem uma lição como essa e nos abre a visão. Amplia nosso entendimento. Se hoje eu estou junto a outra pessoa que necessita do meu apoio, da minha proteção, da minha guarda, da minha força física, do meu salário, entendamos que isso tem um porquê, não é gratuito. Se nós fugirmos à responsabilidade, o que vai acontecer? Século ou séculos de reparação no futuro. Desejamos isso? Porque, em geral, estamos nos reconciliando com os adversários, que estão hoje junto de nós na mesma família. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Quem puder compreender, compreenda, porque o tempo funciona para nós todos dentro dos mesmos princípios. Que Deus nos abençoe. P. Brandão. Fica a reflexão para cada um. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.